Queridos, eu sei que os irmãos já fizeram isso, mas não sei se é de costume seu você sempre parar e meditar o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor é bom para a sua vida. Às vezes eu gosto de mudar de ambiente para meditar. E hoje eu fiz questão de fazer isso. Eu estava meditando a palavra do Senhor e eu saí, mudei de ambiente, fui para um outro lugar e fui meditar. E lá eu meditando, eu pude ver o quanto Deus é bom. Amém. Mais uma vez eu pude ver, eu sempre vejo, mas parece que nunca é suficiente. Eu falei, nossa, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Sabe, eu fico olhando para aquilo que Deus tem feito na minha vida, o curso em que o Senhor foi me trilhando, e eu fico meditando, poxa, é muita graça, é muito favor de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Sabe, o Senhor, Ele tem acrescentado dia após dia da sua bondade. Dia após dia Ele tem acrescentado da sua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, e nós temos desfrutado das bênçãos do Senhor. Amém? Amém? Amém. Muitas das vezes a gente fala isso, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça, será que Deus é bom mesmo? Por quê? Porque a primeira coisa que vem na cabeça deles é o quê? São as aflições, são as lutas. Mas o que o Senhor Jesus disse? Nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, quando eu falo que o Senhor é bom, não pense você que eu não tenho aflição. Todos nós temos. Mas quando eu falo que o Senhor é bom, eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu estou olhando para as bênçãos de Deus. Eu estou olhando para tudo aquilo que Ele tem acrescentado na minha vida diariamente. Os irmãos entendem isso? Isso é maravilhoso. Eu sei que muitos aqui também, eu conheço a vida de muitos irmãos aqui, mas eu me lembro que uma vez eu conversando com o meu pastor, ele pegou e falou assim: Coelhaco, Deus tem sido muito bom para você, para a sua vida. Você tem desfrutado de muito favor de Deus. E eu queria saber o porquê que ele está falando aquilo. E então ele começou a me mostrar coisas. Ele começou a me mostrar da onde Deus tinha me tirado. Quem que eu era lá atrás. Em aquilo que Deus foi construindo. Aquilo que Deus foi fazendo. Sabe, hoje eu olho e falo, de fato, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Sabe, bem-aventurados aqueles que todos os dias reconhecem, Deus é bom demais para mim. Amém. São pessoas que são humildes de coração, humildes de espírito. E sabe que se não fosse Deus, provavelmente eles nem existiriam. Certamente não existiríamos mesmo. Quantos entendem isso? Amém. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com os irmãos. O título da mensagem: Pregai o Evangelho. Repita comigo: pregai o Evangelho. Agora vira para o seu irmão e fala para ele: meu irmão, pregai o Evangelho. Aleluia. Sabe, quando eu falo pregai o Evangelho, primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Talvez para muitos aqui, a primeira coisa que vem na cabeça é sair para as ruas, ir de porta em porta, igual fazem os testemunhos de Jeová. Quem pensou isso aqui na hora que eu falei? Quem pensou? Quem passou pela cabeça? Ninguém? Coisa boa. Que bênção. Mas nós temos essa tendência, né? Sair aí. Ainda que isso também seja uma maneira de nós pregarmos o Evangelho. Mas preste atenção aqui. Quando eu falo de pregar o Evangelho, eu estou falando de pregar as boas novas. Amém? Amém. Eu estou falando de dar testemunho. Preste atenção. Testemunho do quanto o Senhor é bom. Amém.
é mostrar para as pessoas o quanto Deus que você serve, Ele é um Deus maravilhoso demais. Aleluia. É um Deus tão bom, que não tem palavras para descrever o quanto seu Pai é bom. Quanto Ele é bondoso demais. É essa mensagem que precisa ser falada. É essa mensagem que precisamos aprender a compartilhar com as pessoas, irmãos. Sabe, infelizmente, no decorrer dos séculos, ao longo dos anos, foi se perdendo a essência do verdadeiro evangelho a ser pregado. E hoje em dia, quando vai falar para as pessoas de Deus, a tendência é falar o quê? Aquilo que elas mesmas já sabem. E o que é que elas já sabem? Que elas são pecadoras e que se elas não arrepender, elas vão para o inferno. Sabe por que elas sabem? Porque o diabo lembra elas todos os dias disso. Porque todos os dias elas são acusadas. Porque o diabo, ele serve para isso. Somente para condenar essas pessoas, acusar elas todos os dias. Que elas não prestam, que elas são pecadoras, que elas vão para o inferno. Que elas não são amadas, que elas não valem nada, ninguém ama essas pessoas, que elas são sozinhas nesse mundo e que o destino delas é o inferno. Então, essas pessoas vivem assim, deprimidas e amarguradas. Porque o diabo, ele não cessa de trabalhar. Ele não cansa de ir todos os dias acusar essas pessoas. E aí, vem alguém, pega e fala o quê? Arrependei, senão você vai queimar no inferno. Muda de vida, porque senão você vai passar a eternidade no inferno queimando. É isso. Sabe, hoje uma pessoa me ligou, eu fiquei um bom tempo pelo telefone conversando com essa pessoa. E ela me ligou para compartilhar um sonho que ela teve. E o sonho que ela teve é que o mundo estava acabando, o sol e a lua se encontravam e as pessoas gritavam, estavam sendo ali queimadas. Aquele sol, era uma catástrofe. É um sonho assim mais ou menos desse jeito. E aí ela me ligou apavorada, compartilhando esse sonho. Pastor, eu sonhei isso, aquilo, outro. Né? O que isso pode ser? O que quer dizer? Sabe, se fosse uma pessoa legalista, o que ela ia dizer? Irmã, isso é Deus te avisando. Porque se você não mudar de vida, você vai queimar no inferno desse jeito. Eu não duvido que a pessoa ia seguir mais ou menos essa linha para essa pessoa. Sabe, enquanto ela estava compartilhando, Deus tocou no meu coração. Fala do meu amor para ela. Fala do meu amor. Então comecei a falar para ela, olha, você sabe muito bem que você tem um chamado. Deus já te chamou um dia lá atrás. E você ainda insiste em querer ficar longe da casa do Pai, do seu Pai, que é Deus. Mas você sabe que você pertence a Ele. Você está andando longe da casa. Mas você sabe onde é a sua casa, minha filha. Deus tem um chamado para a sua vida. Você sabe que Ele te ama. E Ele está esperando a sua volta, o seu regresso para a casa dele. Essa foi a palavra que eu direcionei para a vida dela. Sabe, irmãos, é isso que as pessoas precisam ouvir. Essa é a mensagem que precisa ser pregada. Isso significa evangelho. O que significa isso? Boas novas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós devemos pregar o evangelho, que traduzindo é as boas novas. Ide e pregai as boas novas. O que as pessoas precisam ouvir é essa palavra de conforto. São as boas novas. Elas estão desesperadas, estão tendo pesadelo.
Elas acordam de madrugada com pesadelo, por causa de sonhos, e ficam ali com medo do que possa vir a acontecer, o que possa ser aquilo. Então elas buscam alguém que se diz cristã, desesperado, buscando uma solução. E o que ela quer ouvir? É uma palavra de condenação, de acusação? Não, isso ela já tem de sobra na vida dela. O que ela precisa ouvir é o quê? Uma palavra de consolo. O que ela quer ouvir é o quê? Algo novo, são as boas novas. Ela sabe, porque o diabo todos os dias acusa ela. Mas aí você vem, não dá moral, não dê ouvidos para o que o diabo está falando. Eu tenho boas novas para você. As boas novas é: Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele quer perdoar você. Tem salvação para você, querido. Tem salvação. Sabe, essa é a mensagem que precisa ser pregado. É a pessoa entender que ela não precisa mais aceitar viver debaixo desse medo, desse pavor. Porque Deus já enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para resolver de uma vez por todas aquilo que homem nenhum pode resolver, que é o quê? O pecado. Já foi resolvido na cruz do Calvário, amém, irmãos? Amém. Então precisamos aprender a levar essa mensagem, a compartilhar essa mensagem. É isso que precisa ser falado. Acredite em mim, as pessoas, a maioria, estão sempre ajudando aquilo que o diabo já está construindo. Em vez de falar essa mensagem, falar que tem salvação para aquela pessoa, que ela é amada, eles fazem o quê? É trazer ainda mais peso, mais condenação, é acusar mais a pessoa. Você precisa mudar de vida, olha a situação que você está vivendo. Sabe, se você não mudar de vida, meu filho, sabe, Deus não tem jeito de fazer nada em você. Não, elas precisam entender o contrário. Que Deus já entregou Jesus por amor a elas. O que elas precisam fazer agora é receber a mensagem, é crer na mensagem. Aleluia. Marcos, no próximo versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, a mensagem é o quê? É levar a pessoa a crer. O Evangelho, a mensagem que precisa ser compartilhada é fazer com que a pessoa creia. Não é fazer com que a pessoa faça. Não é induzir a pessoa a mudar de vida. Acredite, quem leva a pessoa a mudar de vida é o Espírito Santo de Deus. Não é você, ninguém de nós tem poder para mudar a vida de ninguém. Ninguém de nós tem uma mensagem de autoajuda, né, para mudar o coração de ninguém. A mensagem, a única mensagem que vai levar aquela pessoa a mudar de vida é o quê? A mensagem das boas novas. Uma vez que a pessoa ela entender a mensagem e ela crer em Cristo, a partir desse momento, a ação de Deus na vida dela vai mudar o coração dessa pessoa. Vai mudar a mente, sabe? Vai começar então uma metanoia, né? Ela vai começar uma mudança de mente na vida dessa pessoa. Vai começar então uma transformação, né? Deus vai destruir ali o velho homem e vai fazer uma nova vida, uma nova pessoa. Amém, irmãos? Amém. Então, a mensagem é levar a pessoa a crer. Atos 16, 30 e 31 diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, eles falam, qual que foi a mensagem que eles pregaram aqui? Jesus, Cristo. Apresentaram Cristo para essa pessoa. Você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo. Sua solução então é Cristo. Cristo.
É falar de Jesus, é mostrar a cruz para essa pessoa. Sabe, é colocar valor na cruz do Calvário, colocar valor no sangue. Amém, irmãos? Amém. As pessoas precisam entender. As pessoas, a maioria, olha para Cristo, olha para a cruz. O que eles pensam? É religião. Acredite, ímpio, essa é a mentalidade que eles têm. É mais um tipo de religião. Eles olham para você, crentinho. Para eles você é o quê? Um religioso. Mas será que Cristo é religião? Você vive uma religião? Não. Sabe, Jesus não é religião. É algo completamente diferente. Aqueles que estão querendo viver um estilo de vida para agradar a Deus, esse sim ele é um religioso. Se você olhar para o estilo de vida dos judeus, é um estilo de vida o quê? Religiosa. Se você olha para o estilo de vida dos católicos, é um estilo de vida o quê? Religiosa. Por quê? Estão o tempo todo querendo agradar a quem? A Deus. Eles acreditam que a salvação deles está baseada no quê? Nas suas ações. Então quando você vê eles caminhando dias e dias rumo à Trindade, aquilo ali é o quê? É uma religião. Entende isso? Que coisa. Mas, preste atenção nisso daqui. Você precisa entender que nós não vivemos a religião. Nós somos chamados para a liberdade. Para a liberdade é que Cristo te chamou, te libertou. Você não precisa mais ser escravo dessas coisas. Você não é mais escravo da religião. Sabe, você não precisa mais viver o tempo todo querendo, tentando fazer algo para agradar a Deus, querido. A obra de Cristo já foi uma obra completa, perfeita. Amém. Tudo o que precisava ser feito foi feito ali na cruz. Você agora, seu papel é crer. E quando você for falar essa mensagem para as pessoas, a mensagem muda? Não, é a mesma. A mensagem que vai ser pregada é a mensagem que leva eles a crer. E não a fazer. Essa é a diferença. Porque muitos, quando levam a mensagem, eles falam o quê? Você precisa fazer isso. Você precisa mudar seu jeito. Você precisa mudar o seu jeito de vestir. Você precisa parar de fazer isso e aquilo outro. Aí a pessoa que já estava cheia de condenação, já sentindo um fardo em cima de si, quando você fala que a vida dela está daquele jeito porque ela não muda de vida, ela precisa mudar, ela vai ficar de que maneira? Com mais peso ainda. Porque os irmãos, bem, quem aqui já está caminhando com o Senhor Jesus sabe. O homem por si mesmo, ele consegue mudar de vida? Só se for para pior. Porque viver um estilo de vida para agradar a Deus, alguém consegue? Não. Então, quando você vai falar a mensagem para a pessoa fazer ou crer? A mensagem que leva a pessoa a crer. Amém, irmãos? Amém. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não, se com a tua mão fazeres, e com a tua boca falarem coisas boas, não falar coisas ruins, você vai ser salvo. É isso que está escrito? Não, é completamente ao contrário. Né? Se com o coração crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diga glória a Deus. Declara assim:
eu sou salvo. Eu fui salvo. Eu fui perdoado. Eu fui santificado por meio de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, você está confessando a respeito da sua salvação. Por que você está confessando? Porque você já creu. Porque você crê que você foi salvo por meio dele. Amém? Amém. Por isso que agora você confessa. Glória a Deus por isso. Então, você tem que agora levar essa mensagem para o próximo. Para ele também crer com o coração e confessar com a boca que ele foi salvo. Que o Senhor o salvou. Amém? Amém. Agora, lá no versículo 14, avança um pouquinho, no versículo 14, Romanos 10, 14. O que nos diz? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que eu quero que você entenda aqui? Por favor, entenda o que eu quero, onde eu quero chegar com isso. É que existem muitas obras sendo feitas. Existem muitas pessoas fazendo um movimento para evangelizar as pessoas. Existe muito algum movimento que pessoas vão para outros países, né, estão sendo sustentadas lá em outros países, para quê? Para pregar o evangelho. Amém? Amém. Mas qual que é o problema muitas das vezes da mensagem em si? É que as pessoas não estão dando testemunho de quem? De Cristo. Elas estão misturando o quê? Lei com graça. Entende? Estão, muitas das vezes, misturando as coisas. Eles até querem falar de Cristo, mas eles misturam as coisas. Ao mesmo tempo que eles falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles falam o que também? Arrependa do seu pecado, porque senão você vai para o inferno. Se você não mudar de vida, se você continuar do jeito que você está, Deus não vai fazer nada. Você vai continuar do jeito que você está. Aí o que você acabou de falar para a pessoa? Deus só vai se agradar de mim, Deus só vai fazer uma coisa na minha vida se eu mudar de vida. Você entende que parece que é algo bom, parece que uma mensagem precisa ser pregada, mas não é verdade. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Entende? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você acha que esse cansado e sobrecarregado é o quê? Porque a pessoa está trabalhando muito? Não é isso não, querido. É pessoas que estão sobrecarregadas de todo tipo de pecado. Pessoas que estão completamente destruídas, amarguradas. Sabe? Aquelas pessoas oprimidas pelo diabo mesmo. Pessoas que estão até pensando em suicídio. São pessoas assim. Pessoas que já perderam a alegria de viver. É esses que o Senhor está chamando. Vinde a mim todos vocês. Vinde a mim. Ou seja, precisamos falar de Cristo para as pessoas da maneira que elas estão. Elas precisam correr para Ele. Precisam crer no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, compartilhe a mensagem que irá levar a pessoa a crer somente. Não se preocupe, porque a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se aquela pessoa crê de coração, Deus então vai começar uma obra, um processo na vida daquela pessoa e o coração dela vai ser mudado. A mente dela vai ser mudada. Ela vai começar a ser liberta. Porque todos aqueles que se tornam filhos de Deus não deixam de ser o quê? Escravos do diabo. Amém, irmãos? Amém. Então, instantaneamente ela será liberta. No mundo espiritual ela vai ser liberta. Então, apenas pregue a mensagem. Pregue o Evangelho.
Não fique querendo misturar graça com lei, porque você vai colocar ainda mais fardo sobre a vida daquela pessoa. Por que você acha que é muito comum de nós ouvirmos pessoas falando: não, eu quero largar o cigarro, eu quero largar a bebida e ir para a igreja? Olha a mentalidade. Sabe por quê? Sabe com quem que é assim aprendido isso? Com os próprios crentes. Porque é isso que os crentes têm ensinado. Que se ela tem que abandonar essa vida para Deus fazer algo na vida delas. Eu lembro que uma vez meu pai falou isso para mim. Não, eu quero, meu filho, largar dessa bebida, largar de fumar, eu quero ir para a igreja. Eu falei: pai, não é assim. Vai do jeito que o senhor está, vai assim mesmo. Sabe, mas na cabeça deles, irmãos, infelizmente é assim. Porque infelizmente são os próprios cristãos que têm misturado graça com lei. Não faça isso. Apenas pregue a mensagem. Porque eles precisam apenas crer, não fazer nada. Diga amém. 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 Vamos ver um exemplo de João Batista? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 11, versículo 11 em diante. Mateus 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Preste atenção nisso daqui. O que Jesus está querendo dizer aqui? Entre todos os homens, desde Adão até agora, daqueles que nasceu de Eva até agora, ninguém é maior do que quem? João Batista. O que significa esse maior aqui? Em estatura? Não. Em quê? Em valor, em boas obras. Entendendo? Em questão de chamado de Deus. Ninguém é maior do que João. Ninguém. É o que a condição que Jesus está colocando aqui. Se é para falar de coisas naturais, obra humana, João é o exemplo. É o maior de todos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por o que, irmãos? Esforço. Que coisa. Do que você lembra aqui? Do que? Da lei. Lei de Moisés. Dos 10 mandamentos. De guardar a lei para agradar a quem? A Deus. Isso significa que, de todos, quem foi o mais excelente nessa obra? João Batista. E essa era a mensagem que ele pregava. Qual que era a mensagem de João? Quem lembra? Eu gosto de brincar muito com os irmãos. Qual que é? Arrependei-vos do quê? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem é que tem que produzir os frutos dignos? Para ser salvo? A pessoa. Essa era a mensagem pregada. Entende? As pessoas então tinham que realmente fazer por onde? Era por esforço. É o que a própria Bíblia está falando aqui. Agora, o que nós conhecemos dentro desse processo aqui? João Batista, ele veio abrir caminho para quem, irmãos? Para o Senhor Jesus. Não é isso que o profeta Isaías fala de João Batista? Voz do que clama no deserto. Está falando, ele estava profetizando a vida de quem? De João. Que um dia iria vir esse homem que iria abrir o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Presta atenção nisso daqui. Aí então, Cristo vem. Não é verdade? E o que João Batista fez? Depois que Cristo veio?
ele continuou o quê? O seu ministério. Ele continuou pregando a mesma coisa. E o que aconteceu com João? O que Deus teve que fazer com João então? Teve que prender ele. Mas mesmo lá na cadeia, depois que Deus permitiu ele ser preso, João ele ainda duvidou de quem? Da mensagem, duvidou de Jesus. E aí o que Deus teve que fazer? Mata o homem. Por que isso aconteceu? Presta atenção. Aonde a lei, há o quê? A morte. A lei nos traz o quê? Morte. Morte. Então, a morte de João é simbolizando justamente isso. O que a Bíblia nos ensina? Vamos ver? Abre agora lá em Hebreus 8, versículo 7. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual que é a primeira aliança? A lei de Moisés. Então o que a palavra de Deus está nos ensinando? Se a lei fosse boa, fosse perfeita, né, se tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda aliança. Deus não precisava de uma segunda aliança. Não precisava de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Não precisava. Porque já tinha algo perfeito. Era só guardar a lei e pronto. Mas não era. A verdade é essa. Por isso que precisava de uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Lá no versículo 3 agora. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a o quê? Desaparecer. Presta atenção. Qual que era a mensagem que João estava pregando? Nova aliança ou velha aliança? Velha aliança. O que aconteceu com João? Desapareceu. Porque não pode misturar lei com graça. Então foi necessário João ser removido. Porque a mensagem de João se tornou o quê? Velha e antiquada. Então todas as vezes que você prega lei para as pessoas, você está sendo o que para com a pessoa? Antiquada. Sua mensagem não é ideal. Não é certa. Você está agindo de uma maneira incorreta quando você leva aquela pessoa a fazer algo. A precisar até a necessidade de fazer algo. Isso é antiquado. Sabe? Não é elegante. Não é o certo mais a se fazer. Porque isso não era perfeito. Não há salvação nessas coisas. Então agora nós devemos dar lugar ao quê? A nova mensagem. Qual que é a nova mensagem, irmãos? Qual que é a nova mensagem? Fala assim, Cristo. Vamos resumir tudo. Cristo. Cristo é a nova mensagem. É mostrar Jesus. Os irmãos sabem muito bem o que é mostrar Jesus para as pessoas. É você falar da obra dele ali na cruz. O que significa aquilo. E falar, olha, e no final o que você vai falar? Você crê? Amém, irmãos? Amém. Pronto, você falou de Jesus, qual que vai ser a sua pergunta final? Você crê? Meu Deus, isso é poderoso. Sabe, isso sim, que as pessoas estão ansiosas para ouvir, buscando uma solução.
quando foi pregado o evangelho para mim, eu fiquei, irmãos, desesperado. Buscando o que para minha vida? Uma solução. Eu chorava desesperado, querendo uma solução. Querendo achar uma saída para mim. E eu encontrei a solução. Qual foi a minha solução? Jesus. Oh, que coisa maravilhosa. Ah, irmãos, parece que foi ontem, quando eu vi que Jesus era a solução para mim. Quando o Espírito Santo, ele falou claramente, nitidamente no meu coração. Você é amado, fique em paz. Jesus morreu pelos seus pecados. Todo fardo, todo peso foi removido da minha vida assim na hora, instantaneamente. Sabe? Aquele descanso, aquela paz começou a entrar dentro de mim. Por que as pessoas têm que ser diferentes? Não. Elas precisam entender que a solução para a vida delas é Cristo. A solução para a vida delas não é o dinheiro. A solução para a vida delas não é um bom emprego. A solução para a vida delas não é largar do cigarro ou da bebida. A solução para a vida delas é Cristo. É Cristo. Não, o que vai além disso precisa ser o quê? O que Paulo fala? Maldito. Precisa ser amaldiçoado. O que passa disso é mistura de lei com graça. É o que João Batista estava querendo fazer. Deus então o tirou. Foi removido. Porque não era mais aquela mensagem. A mensagem agora era mostrar Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 10:4. Abre lá. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é? O fim da lei é? Para a justiça de todo aquele que guarda a lei. Amém? Não. Para a justiça do quê? De todo aquele que crê. Vamos facilitar esse entendimento desse versículo. Para a justificação de todo aquele que crê em Jesus. Diga glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Olha, então que isso é bom, irmãos. A mensagem é essa. É falar o quê, querido? Não existe mais lei. Tudo isso já foi consumado na cruz do Calvário, porque a obra de Cristo foi uma obra completa, perfeita, sem defeito nenhum. Você crê que Jesus morreu para que você fosse hoje perdoado e salvo? Você crê? Eu creio. Então você é justificado. Seus pecados já não existem mais. Seu nome agora está escrito na livro da vida. Mas é assim, fácil desse jeito? É a boa nova que eu estou te vindo trazer. Ah, mas não tem condição, não é possível. Não tem que ir lá em Trindade não, pagar meus pecados? Não, não precisa. Lá na capelinha pelo menos, eu acho que eu tenho que fazer isso. Na capelinha, não precisa. É só crer. Ah, mas está fácil demais. Sabe, tem pessoas que ficaram tão presos na lei, tão presos, que quando você traz a mensagem da graça, eles falam assim, mas está muito fácil. É só isso, só crer. Então quer dizer que agora é só crer. Ué, sim, é só crer. Só isso. Se eu falar para os irmãos que não é só isso, eu vou estar misturando lei com graça. Isso é problema. É problema. O que mais que a Bíblia diz a respeito da salvação, a respeito da fé? Vamos lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, é algo completamente gratuito. De graça mesmo, é um presente. A pessoa não precisa fazer absolutamente nada. Mediante a fé.
Como que nós somos salvos? De graça, mediante a fé. Ou seja, crendo em Jesus. Creu em Jesus, você é salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não de obras, para que ninguém venha se gloriar. Não é pelas obras, é crer. Posso ouvir o amém mais uma vez? Amém, Jesus. Então, qual que é a mensagem que precisa ser pregada? Fala assim, Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Amém. Não coloca mais fardo sobre a vida das pessoas. Sabe, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é essa, que na cruz a obra foi consumada de uma vez por todas. Sabe, a lei, ela foi cumprida. Todas as exigências de Deus foi cumprida ali na cruz do Calvário. Jesus cumpriu todas elas por mim e por você. Foi por causa de mim e você que Ele pagou todo o preço suficiente ali na cruz do Calvário. Foi uma obra perfeita. Foi algo poderoso, extraordinário, maravilhoso demais, grande demais. Sabe, hoje nós recebemos de graça. Basta você crer que essa obra foi poderosa o suficiente para cobrir todos os seus pecados. Eu creio. Aleluia. E olha que eu sou pecador. Mas eu creio que o meu Senhor Jesus, o sangue dele é maior do que os meus pecados. Que me purifica por completo. Glória a Deus. Isso é engrandecer a Ele. Isso é engrandecer o Filho. E o Pai se agrada quando você engrandece o nome do Filho desse jeito. Amém, irmãos? Amém. Porque onde reinou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga aleluia. Amém? É muita graça, não é verdade? São as boas novas. Fale isso para as pessoas, compartilhe com elas. Onde você estiver com seu colega, fala. Eu garanto para você que com 2, 3 minutinhos você consegue falar a mensagem para eles. Lembrar eles da obra da cruz. Todos, eu garanto para você, mais de 90% dos brasileiros conhecem a história de Jesus. Conhecem a história, eles talvez não entendem. É igual eu te disse, para eles é uma religião. Mas você pode usar da história que eles já conhecem a seu favor. E falar o quê? Olha, as pessoas nunca te disseram, hoje eu vou te dizer a verdade. Hoje eu tenho uma boa nova para você. Você não precisa fazer mais nada, apenas crer nessa cruz, na cruz do Calvário. E você é salvo. Você crê? Deixa ela responder. Não responda por ela. Deixa ela responder se ela crê ou não. Mas é sim de graça, é de graça. Não é pelas suas obras, não. Sabe, ele só quer que você creia no Filho dele. Você crê no Filho. Você crê que o sangue de Jesus é poderoso para te lavar de todos os seus pecados? Eu creio. Amém. Então vamos orar juntos. Pronto. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Essa é a mensagem que o Senhor diz. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. Pregai o Evangelho. Glória a Deus. Deixa eu ver as horas. Ainda dá prazo para encerrar. Abra agora lá em Mateus capítulo 5. Versículo 17 em diante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quem é que está falando isso daqui? O Senhor Jesus. Ele está dando esse testemunho a respeito de quem? Dos homens? Não, a respeito dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Olha,
Não pensem vocês que eu vim para anular a lei e os profetas. Não, eu não vim para anular a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir. Mas o que ele está dizendo aqui? Eu vim para que vocês cumpram. É isso que ele está dizendo? Eu vim para cumprir. Porque de fato, o Senhor Jesus veio para cumprir toda a lei. Todas elas. Não ficou uma para trás. E ele também fala os profetas. Por quê? Ele veio para cumprir todas as profecias. Para que todas as profecias pudessem se cumprir em Cristo. Porque tudo aponta para Cristo. Amém, irmãos? Amém. O centro da mensagem da palavra de Deus é Cristo. Aleluia. Amém. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, em que momento que tudo se cumpriu? Em que momento, irmãos? Aqui ele colocou um limite, colocou um tempo, até que tudo se cumpra. Quando foi? Na cruz. Amém? Amém. Foi ali. Então tudo se cumpriu na cruz. Por meio de Cristo. Porque Ele veio para cumprir a lei. Você entende isso? Então o Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei por mim e por você. Porque nós não poderíamos. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí não enrolou nós de vez. Se é viver pela lei, irmãos, estamos todo mundo lascado, enrolado. Porque nós temos que ser mais excelente do que os escribas e fariseus. E qual que é o testemunho que o Senhor Jesus dá a respeito deles? Que eles davam dízimo até do quê? Do endro, da ruda. Até disso eles davam dízimo. Jejuava não sei quantas vezes por dia. Toda semana, Edmilson. Toda semana. Já pensou se nós ainda ter que fazer algo maior do que a deles? Todo mundo lascado. Então tá tudo enrolado aí. Mas como que a nossa justiça é maior e mais excelente? Por meio de quem, irmãos? Cristo. Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Em Cristo. É em Cristo. Sabe, as suas obras são muito mais excelentes do que qualquer escriba e fariseu, querido. É muito maior do que qualquer religioso por aí. Sabe, totalmente de graça. Pela fé. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é a nossa Santa Ceia. Sabe, a Santa Ceia é justamente para nós lembrarmos do quê? Do Senhor Jesus. É justamente para nós lembrarmos daquilo que Ele fez por mim e por você. Ao contrário do que muitos pregam e ensinam, presta atenção nisso, a Santa Ceia não é para condenação. A Santa Ceia não é para você olhar para si mesmo, para os seus pecados e ver se você realmente é digno de tomar a Santa Ceia. Avalia. Veja se você não tem nenhum tipo de pecado. Porque se você estiver em pecado e tomar a Santa Ceia, você está trazendo morte, condenação para si. Não é isso que as pessoas ensinam? Quantas e quantas vezes já ouvi isso?
eu ia tomar a Santa Ceia, parece que eu falava assim, hoje eu morro, hoje o raio vai cair na minha cabeça. Era assim. Mas sabe, não é isso. A Santa Ceia, o que o Senhor Jesus diz? Fazer isso em memória de mim. Ou será que ele disse, Edmilson, fazer isso em memória dos seus pecados? Lembra dos seus pecados, miserável? Não, não foi. Fazer isso em memória de mim. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Tomar a Santa Ceia, participar da mesa do Senhor, lembrando do quanto Ele é bom. Amém? Amém. É bom demais, né, irmãos? Poxa, como Deus é maravilhoso. Quem somos nós para merecer tamanho presente? Para merecermos tamanha salvação? Quantos reconhecem que você é muito agraciado por ser salvo? Quem é que reconhece isso? Você reconhece? Aleluia. Amém. Eu reconheço isso também. Então, o Senhor é muito bom. E hoje nós vamos lembrar na Santa Ceia dessa bondade. Aleluia. De quanto o Senhor é muito amoroso. Amém, Deus. Quero convidar dois irmãos. Ajuda, por favor, com a Santa Ceia. Amados, você que é batizado nas águas, pode vir, pegar o pão, o vinho. Da vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente. Quebrantado. Aí virou moda. Me chamou gentilmente. Mas se os irmãos quiserem ceiar em família, fiquem à vontade. Se quiserem ceiar em célula, fiquem à vontade. Amém. Levanta seu pão. Senhor, diante dessa mensagem, diante de tudo aquilo que foi compartilhado nessa noite, diante de tudo aquilo que foi falado, de que o Senhor é bom, de que a sua graça e as suas misericórdias duram para sempre. E o Senhor é bom de tal maneira que deu o seu Filho por todos nós. Aleluia. Por todos nós se entregou. Morreu naquela cruz. Para que por meio dessa obra, hoje, todo aquele que crê nessa obra, que crê no Senhor Jesus, ele é completamente salvo. Tal pessoa é completamente liberta. O diabo já não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Senhor, nós te louvamos porque todos nós que estamos aqui hoje, diante da mesa do Senhor, segurando esse pão e esse cálice, o Senhor um dia nos chamou. O Senhor um dia removeu o véu, tirou as escamas dos nossos olhos e hoje nós podemos ver a verdade. Hoje, por meio do Evangelho, nós podemos ver o quanto o Senhor é bom. O quanto o sangue do Senhor é poderoso para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Amém. Senhor, esta é a mensagem que precisa ser pregada no mundo. Essa é a mensagem, Senhor, que aqueles que ainda são cativos do diabo precisam ouvir. Senhor, dá-nos a graça
e a oportunidade para levarmos essa mensagem, Senhor, pelos confins da terra. Deus, aonde estivermos, para os nossos entes queridos, para os nossos colegas, amigos, queremos sempre, Senhor, falar essa mensagem, até que eles venham entender que não depende das obras deles, mas precisam apenas crer. Creia e será salvo tu e a tua casa. Oh, Senhor, graça nós te damos, porque a salvação alcançou toda a nossa casa. Muito obrigado, Senhor.